Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu fui para a escola e eu encontrei um guia de devocionais muito legal que há bastante tempo eu tinha vontade de usar na escola, mas por conta de nunca dar tempo, a gente acabou não usando. Então eu resolvi trazer esse guia para casa, adaptá-lo para a gente poder usar aqui. Assim eu gravo os devocionais com vocês, vocês assistem, fazem alguma pintura e assim nós vamos falando um pouquinho sobre a palavra de Deus e também ficando mais juntos todos os dias um pouquinho. Eu espero que vocês acompanhem os vídeos porque ele é um guia sequencial que se chama Linha do Tempo, Filhos da Promessa. Esse guia é um guia que fala um pouquinho sobre como o Deus que é eterno, o nosso Deus, ele é o autor da sua história. E também que Deus, ele possui um plano de redenção para o seu povo, para o homem, para o ser humano, desde a criação do mundo. O princípio mais importante em toda essa história é o princípio de soberania. Mas nós também vamos encontrar outros princípios presentes a cada semana que nós formos conhecendo cada um dos personagens. Eu gostaria de ler com vocês o versículo de Efésios 1, 9 e 10, que diz: Pois Deus nos tem permitido saber o segredo do seu plano, o qual é esse. Ele propôs há muito tempo, em sua vontade soberana, que toda a história humana fosse cumprida em Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa incrível história, que inclui a minha vida e a sua também. Inclui a nossa família, as pessoas que a gente ama. Eu espero que vocês gostem, certo? Vamos lá? Assim como as nossas atividades em literatura, nas nossas aulas de ensino religioso, nós sempre trazemos uma palavra-chave, que é a palavra mais importante daquele dia, né? A nossa palavra-chave é plano. E o dicionário nos traz o significado dessa palavra, que é uma série de passos a serem seguidos ou objetivos a serem alcançados. Plano é um método para alcançar um fim. Então, nós vemos que Deus, ele tem um plano ao escrever como autor de toda a história da humanidade, certo? Nós precisamos entender a história a partir dos seus princípios. Somos uma escola de abordagem educacional por princípios, porque sempre vamos no princípio, na origem das coisas, não é? A história nos instrui como conhecimento de Deus, que é o Criador e o soberano do universo, nos ajudam a compreender, não é? De onde ela começa. E nós sabemos que a história começa em Deus. A história cristã é a história do amor de Deus e do seu relacionamento com os indivíduos e com as nações. Então, na história dele, ele coloca pessoas-chave, que são as pessoas que nós vamos conhecer no decorrer desses dias, e as suas histórias, o lugar onde elas estão e como esses fatores contribuem para que a história continue a ser escrita, não é? A história nos conta de um grande plano e uma promessa que Deus fez de redenção do seu povo. E a história da redenção do povo de Deus está contada nos evangelhos, não é? Quais são os 4 evangelhos que nós temos? Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi quando Deus enviou Jesus como parte deste plano para nos salvar. Nós sabemos que durante toda a história, o que veio antes de Jesus, o que passou-se durante o tempo que Jesus estava nesta terra e o que veio depois de Jesus ter voltado aos céus, fazem parte da grande história de Deus. Deus é o autor dessa história. Ele é um ser eterno. Ele vive fora do tempo cronológico, que é esse que nós contamos. Ele está na eternidade. E Deus é tão soberano que ele sabe qual é o fim dessa história. Desde o começo ele já sabia. É como se ele olhasse por uma outra perspectiva
e conseguisse enxergar toda a história, do início ao fim, não é? É incrível saber que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, conhece, está guiando toda a história. Então, durante esses devocionais que nós vamos fazer, nós vamos conhecer vários indivíduos, falar sobre várias palavras e como tudo isso contribuiu, como tudo isso fez parte, está fazendo parte da grande história de Deus, não é? Então nós teremos alguns dias aí falando sobre estes elos da história de Deus no cumprimento de seu eterno plano, certo? Antes do início do tempo, lá na eternidade, Deus traçou um plano para o universo e um plano para cada um de nós. Um plano para mim, um plano para você. Ele diz lá no Salmo 139, que eu vou ler daqui a pouquinho para nós, um pouquinho sobre isso, não é? É muito importante que nós conheçamos os indivíduos, as nações que fizeram parte da história de Deus, para nós nos situarmos nesta grande história e para vermos como através dela é revelada a mão de Deus, guiando, cumprindo o seu plano divino, cumprindo as suas promessas para indivíduos e também para nações, principalmente através do envio de seu Filho Jesus Cristo. Quando olhamos para as páginas da história de Deus juntos, a cada lição nós veremos um pouquinho mais sobre o plano perfeito de Deus. São lições curtas, que são uma visão geral da história. A cada dia, vocês terão a oportunidade de receber uma ilustração. Ó, eu estou aqui com a minha. Eu tenho essas ilustrações também para enviar para vocês em preto e branco, para vocês colorirem. Quem desejar pintar essas ilustrações, pede para a mamãe, pede para o papai, para a titia, para quem está cuidando de vocês, me mandar uma mensagem que eu mando essas ilustrações para vocês pintarem, certo? Porque seria muito legal se ao final todos vocês tivessem essas ilustrações e se lembrassem dessas palavras-chave para terem na mente de vocês uma clareza quanto a essa história que está sendo escrita, certo? Então, pessoal, nós lemos lá na palavra de Deus, em Apocalipse 21, o seguinte: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. Então, lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Deus fala, né, através de João, que ele é o início e o fim. Não há nada que venha antes de Deus e nada que virá depois dele. Tudo que acontece neste intervalo faz parte do seu plano. E eu gostaria muito que você soubesse que Deus tem um plano para você. E todos os dias, crianças, adolescentes, adultos devem se esforçar para buscar, tentar saber qual é este plano que Deus tem para mim, não é? Deus escolhe pessoas, Deus cria pessoas com propósitos. E durante todas essas histórias vocês vão ver que tudo que Deus fez tinha um porquê, certo? Que você possa então ver a mão de Deus conduzindo a sua história e a importância de você estar aqui hoje, em casa, em quarentena. Por que eu estou aqui na minha casa em quarentena? Isso não fugiu do controle do soberano Deus. Ele continua cuidando, certo? Agora eu farei a leitura do Salmo 139. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Salmos, este é um salmo de Davi, né, que Davi escreveu. É um salmo muito bonito que fala sobre como Deus criou cada pessoa, como cada pessoa não pode se esconder da presença de Deus. Nós sempre falamos sobre isso no colégio. Não há um lugar em que nós possamos nos esconder de Deus. Deus está em todos os lugares, os olhos dele estão em todos os lugares, sondando a nossa vida e o nosso coração, os nossos pensamentos, não é?
Então eu vou ler o Salmo 139 para vocês. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e luz são a mesma coisa. Tu me formaste no interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando estava sendo formado em segredo, enquanto era eu tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Então eu li até o versículo 18, que fala exatamente sobre este plano de Deus ao criar você, ao me criar, ao criar a nossa família. Então eu espero que durante todas as nossas semanas vocês possam compreender um pouquinho mais sobre a história de Deus e o seu lugar nela. Fiquem com Deus e até mais. Beijo!